Tudo bom, meus queridos? Então vamos dar continuidade para o nosso BPMN, Business Process Modeling Notation, né? Ou seja, notação de modelagem de processos de negócio. O primeiro ponto que nós conversamos foi sobre nossas swim lanes, o qual nós tínhamos as nossas pools e nossas lanes, ou seja, são utilizadas para iniciar nossa modelagem e para nós efetuarmos a separação da organização e de quem trabalha dentro da organização com suas tarefas separadas. Podem pensar dessa forma. Agora a gente vai conversar sobre os nossos objetos de fluxo, os flows objects, ok? Esse vídeo, pessoal, vai ser bem extenso, porque todos esses elementos, eles são separados em início, intermediário ou meio, né? Mas a gente usa o termo intermediário, e finais, ok? E aí passa por vários pontos. O vídeo de hoje é sem a câmera, porque depois que eu atualizei o software da OBS Studio, minha câmera começou a travar. Mas não tem problema, acho que o importante é o material aí pra vocês. A minha carinha no canto ali não é relevante de nenhuma forma. Vocês só ficam me vendo ali gesticular e tudo mais. Mas eu acho que o ponto mais importante é a voz e o slide, se vocês entenderem o conteúdo. E não se esquece, né? De dar um curtir nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. E se tu quer saber mais, continua ligado nesse vídeo. Então, meus queridos, aí após a abertura, a gente vai para o nosso papo sobre elementos do EPMN, né? Como eu disse, os objetos de fluxo. São os principais elementos gráficos para definir o comportamento do nosso processo de negócio. Eles são divididos em três elementos, posso dizer assim: eventos, atividades e gateways. A gente vai ver cada um deles. Por isso que na abertura eu disse que esse vídeo é bem longo. Então vamos para o nosso primeiro, tá? Então vamos lá, nossos objetos e fluxos, tá? Então, como eu falei, nós temos eventos, atividades e gateways. Os eventos são sempre de três formas, três tipos. O start, o início, que é esse aqui, ó, tá? Que é o círculo, né, com uma linha fina, iniciar o processo. Depois o intermediário, que são duas linhas finas, que é o segundo elemento nosso aqui. E por fim, o final, que é uma linha grossa, que então é início do processo, final do processo e os intermediários. Já as atividades, elas são separadas em tarefas, que é o nosso retângulo com linha fina, e o retângulo com linha fina e um mais embaixo é um subprocesso de uma tarefa, ou seja, é um subprocesso desse processo qual estou modelando, mas que pode ter várias tarefas internas, tem um início, pode ter elementos intermediários e pode ter um fim. E aí nós temos também nossos gateways. O que é um gateway? Gateway posso dizer, uma decisão, né? É utilizado para controlar divergências e convergências de sequências de fluxo. Por exemplo, eu posso entrar um fluxo por aqui, dizer que eu tenho esse caminho para cima, para baixo ou para lá. Ou fazer ao contrário. Eu tô recebendo fluxos e vou unir para uma saída. Então tem que ser em todos ativos para ter uma saída. Então eu posso unir ou dividir os nossos trajetos. Mas agora vamos para o bem iniciozinho ali, ó. Olha só, eventos, tá? Nossos eventos, eles sinalizam que o processo é representado através de um círculo, como eu já disse, não vou ficar repetindo, beleza? Então lá, evento início, start events, né? Um círculo lá, simplesinho, marcando o início, onde representa a parte do teu processo. Intermediário, dois círculos, e finais, o círculo mais grosso, para representar o final da parte do teu processo. E daí todos esses elementos nós podemos ter eventos início, final e tudo mais. Então aqui, ó, é sempre esses três, pessoal: início, intermediário e final. E dentro disso, ainda dentro dos fluxos, né, dentro de eventos, nós temos que possuem causa, que são chamados de catches, ou então throw. Pensem só assim, ó, eventos que aguardam fatos. Então tá aguardando algo para iniciar, ele é o catch. E os eventos que produzem fatos são os throw, ok? E também tem a causa ou resultado do evento, que são nossas triggers, nossos gatilhos. E são sinalizados através de símbolos dentro dos nossos elementos. Então é sempre assim, ó. Eventos de início, vamos lá, para os de início, né? Ele marca o ponto onde deve iniciar a leitura, a execução do processo. Ele sempre, na verdade, ele será sempre o tipo catch, tá? Porque ele espera, ele aguarda, espera, né, uma ocorrência de algo para iniciar
o seu disparo, tá? O seu início, né, de execução. É recomendado que todo o processo tenha evento de início para facilitar a leitura do diagrama. É um ponto de entrada. Pensem só, início do processo, tipo apertar um botão para iniciar o processo. E sempre faz essa identificação de onde tem início do fluxo. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem, olha só, um início, tá? Sem simbologia nenhuma. Então eu estou iniciando aqui e depois vou para solicitar férias, que é minha tarefa. Já aqui eu tenho início com um timer. Então o meu início, para ele startar aqui, ele vai acontecer todas as segundas-feiras. Daí como que eu faço? Lá no Visage, que no próximo vídeo não, depois de todos esses 4 vídeos, falando de todos os elementos do BPMN, eu vou gravar um vídeo com o Visage e mais um com os elementos. Na verdade é um banner, tá? É um banner auxiliar para vocês terem todo o entendimento e não precisar ficar decorando esses elementos. Tanto é que a ferramenta nos entrega. Então funciona assim esse aqui, ó. Tu tem um timer, tem um start com timer. Então toda segunda-feira vai lá, starta e planeja atividades da semana. Tu pode ter uma mensagem. Então, novo currículo recebido. Entende? Então, assim, ó, um catch, isso aqui representando um catch. Então, sempre que tu receber um currículo, tu começa o processo, que no caso aqui é a tarefa avaliar candidato. Ou um condicional, por exemplo aqui, ó, um reator superaquecido. Chegou ao ponto que o reator atingiu tantos graus Celsius. Então, aciona o alarme, tá? Então, são sempre assim. Então, aqui a gente teve, ó, sem nada, só inicia, com um timer, depois com uma mensagem, agora um condicional, e aí a gente vai para os nossos finais. Eles funcionam mais ou menos da mesma forma também. Ele marca o término, onde deve iniciar a execução de um processo. Ele é sempre representado pelo tipo throw, ou seja, ele termina a geração de um fato. E é recomendado que todos os processos tenham ao menos um fim. Então, sempre tem que ter pelo menos um início, é o recomendado, e pelo menos um fim. E aí, como a gente pode fazer? Olhem só, eu estava finalizando o dossiê e fui para o final, lembram? É o círculo, só que com a linha mais grossa. Finalizei, pronto. Aqui eu finalizei, mas também tive uma mensagem. Então aqui é um envelopinho ali, ó. Contratação realizada. Quer dizer que eu fiz um throw, né? Então eu fiz um fechamento ali. Aqui depois, com terminador, tá? Então, ó, processo foi arquivado. Tá? Opa, desculpa, mostrei errado, aqui embaixo, tá? Aliás, mostrei certo? Sim, o processo foi arquivado, tá? Um terminate. Ele é finalizado por completo, mesmo que existam atividades em fluxos paralelos. Caso existam, olha só, em execução, um dos fluxos existentes atinge o evento de fim terminate. As tarefas pendentes são canceladas. Então ele funciona da seguinte forma. Quando esse tipo terminate, eu tenho mais de um fluxo, mas se eu cheguei lá, starta e todo o resto é cancelado. Esse aqui são bem poucos os casos nos quais eles são utilizados, mas é utilizado também. Então olha ali, ó. No exemplo acima a gente tem um evento processo arquivado. É do tipo terminate. Se a tarefa arquivar processo, que é a nossa tarefa aqui, for concluída antes das atividades dos fluxos paralelos, que é esse nosso fluxo aqui, então olha só. Lá eu estou chegando com o fluxo, depois a gente aprende esse gateway aqui, e eu posso ir para cá ou para cá ao mesmo tempo. Ok? Então, olhem só. Concluído antes a atividade de fluxo paralelo. Chegará o evento terminate e as tarefas que ainda estavam em execução serão interrompidas. Chegou lá, interrompe as outras tarefas. Certo? Então, vai por aqui ou vai por aqui. Só que fez aquele parte lá, cancela todo o resto. Certo? Deixa eu ir passando. Senão, pessoal, eu não vou ficar explicando aqui, ó, passinho por passinho, por exemplo, aqui, ó. Embora o uso de eventos de início e fim não sejam obrigatórios, são considerados uma boa prática fundamental para a obtenção de um processo bem mapeado, claro, legível a todos os participantes do processo. Eu não vou ficar assim, ó, mastigando coisas que eu já estou falando no decorrer dos slides, ok? Porque senão a gente vai ficar aqui 1 hora conversando. E esse material vai estar todo disponível no Notion. Então vocês podem ir lá no Notion, que está aí no link da descrição, em modelagem DSI, BPMN, e vai ter esse slide para vocês poderem acompanhar essa nossa conversa, que eu acho que o mais interessante é a gente ver os pontos gerais, não ficar nesses bem pormenores que vocês podem efetuar a leitura, colocar aí nos comentários e tirar as dúvidas também, certo? E agora vamos para os nossos intermediários, também conhecido como Intermediate Events, ok? Estão do ponto, decorrente,
Opa, trancou. Deixa eu tomar um gole d'água aqui, pera aí. Foi, desculpem aí, mas vamos embora, né? Sinaliza um ponto no decorrer do processo no qual é previsto um fato que irá ocorrer. Então, olhem só. Eventos intermediários podem ser tanto do tipo catch, aguardando uma ocorrência, quanto do tipo throw, que geram a ocorrência de um fato e dão continuidade ao processo. Então, nós podemos ter um tempo, como a gente utiliza muito um timer. Por exemplo, tu iniciou o processo, chegou a determinado ponto, que é um intermediário, pausou. Ah, tá, mas ele tá pausando por quê? Ah, tem um timer dizendo que a partir de tal hora do dia vai ser atualizado tal coisa e vai ser enviado um e-mail, entendem? Então é assim que se utiliza ele. Então o evento é simbolizado aqui por um reloginho, então é intermediário com um relógio. Vou ter um timer. Olha aqui o exemplo. Utilizado para representar um fato relacionado a uma condição temporal, com uma data específica, uma data relativa. Então quando chega lá, acontece. Ó, preparar viagem. Eu comecei com a tarefa de preparar viagem. Então, coloco o meu timerzinho, que é um evento intermediário. Por que eu uso evento intermediário? Quando eu vou ter, pense assim, ó, eu quero ter uma pausa, certo? Que eu vou depender de uma data, do envio de uma mensagem, ou de outros pontos. Aí eu uso o evento intermediário. Data de início da viagem. Bom, estou preparando tudo para a viagem. Quando chegar lá na data, eu realizo a viagem. Pronto, simples. Ou melhor, pensem só. Em sala de aula, nós temos determinadas atividades ou trabalhos, ok? Normalmente, os trabalhos, atividades ou atividades semipresenciais, logo lá no início do semestre, eu já coloco para todos os meus alunos. Então, o pessoal sabe que pode começar a realizar e a tal momento eles têm que obrigatoriamente submeter. Se deixou pronto antes, pode deixar esperando, depois vai lá e submete. Ou então, começa a fazer o trabalho e depois tal dia marcado apresenta o trabalho. Então é sempre pensem assim, ó. São sempre coisas que vão determinar algo à espera para acontecer. Aqui é no caso um timer, né? A gente pode usar um timer interrupto, né? E não interrupto. Na verdade é assim, ó. Time interruption. Interrupting, né? Com interrupção, melhor falar. Mais fácil, né? Então vamos lá. Se o evento ocorrer enquanto a atividade estava sendo executada, ela será interrompida e o fluxo seguirá pelo conector que se origina no evento. A borda do evento é dupla e lisa, que é aquele que a gente tinha ali, já vou mostrar para vocês. No exemplo ao lado, se a atividade confirmar, tá aqui ó, tá? Já vai lá. Se a atividade confirmar recebimento de mercadorias for concluída antes da data de entrega prevista, o processo seguirá sua execução pelo fluxo normal do processo. Entretanto, se a data de entrega prevista for atingida e o recebimento das mercadorias não tiver sido confirmado, a tarefa é automaticamente cancelada e o fluxo que sai do evento de timer é disparado, dando início à atividade cancelar o pedido, na qual essa atividade de confirmar o recebimento de mercadorias não pode ser mais realizada, pois foi interrompida. É o nosso caso aqui, ó. Olhem só, eu coloquei um evento aqui, então confirmar recebimento de mercadoria. Confirmou o recebimento? Continua o processo, tá? Ó, senão ele fica esperando a data da entrega prevista, tá? Não entregou? Cancela o pedido. Pensem só, é uma compra que vocês fazem online. Eu sou uma pessoa que gosta de comprar online e receber para ontem, né? Mas às vezes é difícil. De seguida eu vou lá, olho umas 2-3 vezes por dia, né? Como se adiantasse. Vou lá e olho. Ah, onde tá? Aonde tá? Tá, será que vai ser entregue antes? Daí tu olha assim, ó. Bah, chegou na minha cidade. Será que vai ser hoje pra entrega? E às vezes fica 2-3 dias até entregarem, né? Porque eles têm um prazo X de entrega. Mas se eles entregarem antes, eu fico mais contente com eles e eles também já entregaram a mercadoria. Então é mais ou menos isso aqui, pessoal. Assim é bem fácil, vocês vão lembrar. Aposto que não sou só eu que fica olhando e vendo as coisas no celular se saiu para entrega ou não. E o não sem interrupção, né? Outro era com interrupção e sem interrupção. Se o evento ocorrer enquanto a atividade está sendo executada, um fluxo paralelo será iniciado a partir do conector que origina o nosso evento. Então, olhem só. Eu tenho assim, ó, tracejado, 2 dias úteis, eu vou avaliar o pedido. Se em 2 dias úteis não acontecer, ok? Recebe aviso de atraso na avaliação. Pronto. É bem simples. Lembram do Mercado Livre, quando vocês compram um produto? Se vocês recebem o produto e vocês não vão lá e avaliam o produto, dá 1-2 dias depois, eles mandam um aviso para vocês, dizendo que não avaliaram o produto. Pessoal, é isso, tá? É assim que se modela.
Bem simples, certo? E aí nós temos outro evento intermediário conhecido como condicional. Então tem uma condição para ele ocorrer. Olhem só, estou no meio do meu processo. Comprar ações, e eu vou lá, valor de venda atingido, eu vendo as ações. Então como que eu faço? Quem usa aí me fugiu o nome do programa agora, tá? MetaTrader da vida, Profit Chart para comprar, alguns vão com o clique comprando, outros não, o programa só compra. Se baixar a tanto, vou lá e compro, tá? Na verdade aqui não, aqui eu comprei primeiro, tá? Digamos assim, ó, comprei, e deu marco lá. Se aumentar a tanto, eu vou lá e vendo, para ter o meu lucro. Ou então eu compro em baixa, no início da baixa, e vendo quando tá mais lá embaixo, que ainda vou ter lucro também. Então eu vendo e depois eu compro. Só que deu um processinho um pouquinho diferente. Não vou confundir vocês. Mas é que tem um gatilho aqui, ó. Se o valor de venda é atingido, eu vou lá e pronto. Agora eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Quem não usou uma ferramenta aí que tem para ficar cuidando dos preços para vocês? Tu vai lá e nem me lembro o nome dela, tá? E não vou ficar fazendo propaganda em várias ferramentas também. Mas vocês vão lá e marcam quando o valor X for ativado, você recebe uma mensagem dizendo para vocês ir lá e comprarem. É um gatilho desse tipo. Então o valor X foi ativado, vai lá e recebe uma mensagem para vocês entrarem no site e fazerem a compra. É um condicional, pessoal. Bem simplesinho, né? Deixa eu ir passando. Outro, aqui ó, em forma de mensagem. Aqui eu tenho o início e lá tem o fim. Então olhem só. Alugar sala de treinamento. E aí eu fico esperando para ter a minha ação. Então ele é um intermediário. Então ele chegou aqui. Comunicação número de participantes. Então eu vou enviar, eu estou enviando para a outra parte preparar as cadeias, porque eu necessito do número de participantes. Então pensem só, lá no site de vocês, na semana acadêmica, qualquer evento que vocês façam, vocês têm as inscrições, né? Quando fechar as inscrições, aqui vocês colocam inscrições. Quando fechar inscrições, você vai receber um e-mail dizendo quantos participantes tem, para então preparar cadeiras e mesas. Pronto, é isso o de mensagem. Lendo todo esse texto parece muito mais difícil, mas a gente vai batendo papo assim e vamos indo adiante, ok? Deixa eu ir passando. Aqui é uma outra forma que tem dele, tá? Que a gente tem a da comunicação, tá? Mas vamos passando. Aqui nós temos entre os dois pontos, né? Que eu tenho aqui um throw e aqui eu tenho uma entrada. Então aqui eu tenho uma saída e aqui eu vou ter uma entrada entre eles, tá? Depois vocês dão uma lidinha aqui e vão bem com calma, tá? Olhem só. Aí ele tá falando do catch, que é o interrupto, não interrupto, e assim vai indo. E aqui nós temos outro elemento, dentro dos tipos intermediários. O ligação, que é o link. Então ele representa a ligação entre dois pontos distantes no mesmo processo, certo? Olhem lá. Aonde estão os nossos pontos de ligação? Tava aqui, tá? E negociação continua, tá? Opa, mostrei errado, desculpem. Lá, ó. Continuar a negociação, então o fluxo sai por lá e retoma aqui. Lembram do vídeo, caso vocês tenham assistido, do fluxograma? Pessoal, é o mesmo caso. Só que aqui eu vou representar ele dessa forma. Então aqui, ó, é quando tá achurado que ele tá saindo, lá quando eu tô recebendo a entrada. Então pense lá é o throw, aqui é o catch, tá? Ó, bem simples, olha só. O evento throw do link tem o símbolo com uma seta preta e sinaliza a ponta da origem da ligação. Pronto! Viram? É difícil? Não, não é difícil. Olha lá, enquanto o catch tem o símbolo, uma seta branca, e sinaliza o destino da mesma. É a mesma coisa aqui na mensagem, ó, pessoal. O throw e o catch. Bem simples, tá? Então vai lá, ó. Então lá é o throw, que é a saída para continuar, né? E lá o catch que ele vai receber. Pronto. Então ele está esperando, lembram? Aqui eu estou esperando, o catch sempre esperando para receber algo, para continuar o fluxo da negociação. Simples. Esse é o elemento de ligação. Depois vocês dão uma lidinha aqui, tudo com calma, tá? Que aqui está explicando, olhem só. O exemplo anterior apresenta o exemplo do uso de eventos de ligação. Link. Observe que há dois eventos de ligação com o mesmo nome. Continuar a negociação. O primeiro tem a seta preta, indicando a origem de ligação. O segundo a seta branca, indicando o destino de ligação. Com isso, a leitura que você faz desse diagrama é de que após a realização da atividade, verificar condições de férias, o processo da sequência ou fluxo iniciando a tarefa. Avaliar a solicitação de férias. Acho que dá uma pausa aqui para água, né? Então vocês também aproveitem e tomem uma água. Ou dão um pause no vídeo, vão aí tomar um cafezinho, vão no banheiro, tá? Rapidinho e vamos embora.
Então, pessoal, como eu disse anteriormente, essa parte, esses slides vão estar lá no Notion. Vocês vão acompanhando e vão lendo os extras, ok? E aqui, então, nós temos lá os nossos 3 fluxos intermediários. Então, olha lá, ó, mensagem, o timer e o conector. Então, pessoal, são os 3 mais utilizados, ok? E aqui agora a gente cai na segunda parte, nos objetos de fluxo, mas nas atividades, que são de 2 tipos. Tarefa, a normalzinha que te realiza, e um subprocesso, ok? Que seria um processo que está representando ali, que tu não quis expandir ele, porque também não tinha necessidade. Mas sempre que podem, façam. Olha lá o que diz sobre tarefa. Tarefa. A tarefa é atividade de trabalho atômica, ela representa uma ação no processo que pode ser executada por uma pessoa ou um sistema. Pessoal, em outras palavras, é a realização de uma atividade. Pronto, e aí tem algumas coisinhas que entram, se elas são manuais, se são automatizadas, agora a gente já vê. Elas podem ser representadas a partir de avaliar documentos, calcular imposto, e assim vai indo. E aqui nós temos algumas representações extras que vocês podem acrescentar nas tarefas de vocês, certo? Por exemplo aqui, ó, quando tem 2 engrenagens, é uma tarefa automática. Quando eu tenho assim, é uma tarefa de script. Quando eu tenho um usuário lá, é uma tarefa de usuário. Então, é alguém que está ali realizando. Outra, uma tarefa manual, tá? Então, aqui tu espera a entrada do usuário, o usuário realiza. Aqui é uma tarefa totalmente manual. Olhem só, quando tem a cartinha achurada, o envio, tá, da tarefa de envio da mensagem, e eu em branco a cartinha, nós temos o recebimento. E olhem só essas duas, ó, tarefa de usuário e tarefa automática. Então, para distinguir as duas visualmente, então tu usa as nossas notações de usuário e automática. Então, pessoal, é só isso. Pense assim, ó, uma tarefa executada por uma pessoa, um usuário, e uma tarefa executada automaticamente. Um serviço. Realizar a atualização monetária. Realizar a atualização monetária. Precisa alguém estar dando um Enter lá, um F5 para atualizar? Não. Tu faz um controle lá no sistema que automaticamente, a partir de tal hora ou tal gatilho lá, ele faz a realização da atualização monetária. Bem simples. E depois, aqui a gente tem os conectores e sequências de fluxo, ok? Os nossos sequence flows. Então vamos lá para eles. Então, como que eu faço a conexão entre os fluxos? Nós já não, né? No próximo vídeo eu vou falar sobre todos os tipos. Mas, pessoal, é a ligação entre as atividades. É só isso aqui, ó, tá? Quer dizer que começa aqui, passa por essa atividade, depois por essa e finaliza lá. Então, esse aqui é o flow, é o fluxo. Então, o fluxo, ele sempre é unidirecional, e essa setinha é assim, ó, que no próximo vídeo já vou explicar sobre ele, ok? E dentro da atividade, como que a gente representa? Então, olha lá, ó, uns extras. Indica atividade, nosso retângulo só. Lembram? Mesmo retângulo com o simbolozinho da cartinha. O que que é? É o envio de uma mensagem. Então, olha só, envio de mensagem para participante externo. Ao enviar a mensagem, a atividade é concluída. Então, tu faz tal tarefa, ao enviar a mensagem, a atividade é concluída. A de script. Por exemplo, a transformação de um tipo de dado em outro ou a realização de um cálculo. Então, tem a tarefa lá de um scriptzinho. Atividade manual, realizada sem auxílio de qualquer mecanismo de automação, de processo de negócio, qualquer software, literalmente manual. Então, olha lá, o mesmo retângulo com a mãozinha. Ou o mesmo retângulo com a cartinha em branco. Tu está esperando receber uma mensagem de um participante externo em relação ao processo, tá? Então, para dar como concluído. Depois, a de regra de negócio, tá? A engrenagemzinha automatizada, atividade realizada por usuário e um subprocesso. Então, são nossos elementos. Aqui a gente tem algumas delas. Por exemplo, olhem só. Início, conseguindo identificar, ó, o estereótipo de início e o estereótipo de fim. Então, chegada do cliente à loja. Então, o cliente chegou. Atender o cliente e apresentar os produtos. É manual, é alguém que está fazendo. Depois, emitir pedido de compra. É alguém que faz, mas por meio de um software, alguma coisa. Daí vai lá, ó, cai num gateway, tá? Que daí é pagamento no crediário? Sim ou não? Ah, se é sim, então faz o cadastro do cliente.
depois recebe pagamento do cliente e finaliza, porque é a pessoa que recebe. Crediário, não é no crediário, recebe pagamento e finaliza. Difícil, pessoal? Não, né? Agora vamos pro nosso outro, tá? Aproveita aí, ó, dá uma pausazinha, tá? Toma um café, vai no banheiro, que eu vou tomar um golinho da água aqui. Aproveitando, deu um curtir nesse vídeo? Não deu, né? Então minimiza aí, agora já voltou do banheiro, já toma um gole d'água, toma um café e dá um curtir no vídeo. E vamos embora. Olha só, outro fluxo que nós temos são nossos gateways. Nossos gateways são decisões que podem ser de união ou então de separação, ok? São responsáveis por controlar o fluxo, né, das iterações, cria caminhos alternativos ou caminhos paralelos, no mapeamento do processo, ou unifica fluxos, ou então separa fluxos. Esses são elementos chaves na modelagem, porque em todo o processo tem que tomar determinadas decisões. Então tu espera acontecer vários fluxos para tu unir ele, ou então tu chega com um fluxo e separa em vários outros fluxos. Então ele é bem simples. O padrão dele é isso aqui, ó, é um losango, onde tem uma decisão. Posso ter uma entrada e as nossas saídas, cada uma por vez de acordo com o que eu vou selecionar. E nós entramos em vários gateways que nós temos. Gateway exclusivo, ele é representado por um X no meio. Então assim, ó, ele também é utilizado, não, ele é utilizado para representar uma condição de fluxo exclusiva, em que apenas um dos caminhos criados a partir do gateway será seguido. Entendem? De acordo com a informação a ser testada. Então vamos lá para ele? Deixa eu passar aqui, ó, tá? Então vai lá, ó, tá? Então cheguei aqui. Olhem só. É o xizinho, né? Avaliar artigo. Cheguei aqui. Qual fluxo que eu vou tomar? Olha o que ele diz aqui, ó. Representa a condição exclusiva em que apenas um dos caminhos criados a partir do gateway será seguido. Certo? Então, ó, quando o processo o processo em execução atingir esse gateway, o processo deverá verificar a condição indicada e apenas uma das saídas do gateway dará seguimento. Então, vai lá. Cheguei aqui. Para onde eu vou? Eu não posso testar aquela, testar essa. Eu vou decidir uma. Eu quero ir lá para cima. Aceito, rejeitado é rejeitado. Tá? Desculpa. Aceito, conteúdo rejeitado e requer ajustes. Então, eu vou para um desses caminhos. Vou para o caminho lá de cima, vou lá de cima. Reviso, aliás, realizar a revisão final do artigo, publico o artigo, chego aqui e fecho lá. Tá? Então, cheguei nesse fluxo e fechei. Comunico as partes interessadas. Tomei um caminho. Eu não posso pegar e ficar voltando. Esse aqui é o caso mais normal que tem de avaliação de um artigo. Porque quando a gente avalia um artigo, ou tu aceita, ou tu rejeita, ou tu pede ajustes e tu volta para ser avaliado o artigo. Então assim, ó, tu não pode tomar mais uma decisão. Tu segue um único fluxo exclusivo. Por isso que é o xizinho. Aqui tem, pessoal, de toda a explicação, tá? Eu não vou ficar já... Falei aqui, então eu vou deixar aí parado, depois vocês dão um pause no vídeo, quem quiser lê, quem não quiser vai lá no Notion e baixa o slide, ok? E nós temos também o em paralelo, que é representado por um mais dentro dele. Então, ele representa a divisão, olhem só, a divisão de um fluxo em dois ou mais que serão executados paralelamente, ou seja, ao mesmo tempo. Então vai lá, ó, definir tema do artigo, o que tu pode fazer? Tu pode ir escrevendo artigo e selecionando imagens. Tu pode fazer as duas coisas. E quando chegar lá, tu espera os dois chegarem, tá? Para então fazer o fechamento de realizar a diagramação. Então, antes de realizar a diagramação, tu tem que esperar para os dois dar continuidade, entendem? Então, assim, ó, são formas diferentes de representação. Então, no anterior era o exclusivo, aqui não. Aqui nós temos o paralelo. Então eu faço duas coisas ao mesmo tempo. E aí também eu tenho o inclusivo, ok? O inclusivo, ele representa uma condição de fluxo inclusiva, em que pode haver uma combinação dos caminhos criados a partir do gateway, de acordo com a informação a ser verificada. Ele representa visualmente como um losango marcado com um círculo dentro dele. Ele funciona semanticamente mais ou menos como
um E e um OU, já que o caminho a ser seguido pode ser um E ou um OU. Opa, passei. Então é aqui, ó. Vai lá. Então, esse nosso exemplo aqui, ó, é um losango com um círculo no meio. Identificar documentação necessária. Chego aqui. Tá, e aí? Eu posso só fazer lá a negativa, ou posso fazer esse, ou mais esse, ou aquele? Como que eu faço? Olha o que ele disse ali, ó. Quando o processo de execução atingir o gateway, o processo deverá avaliar a condição relacionada, e uma ou mais das saídas poderão dar seguimento. Lembram no exclusivo, ou eu ia para cá, ou para cá, ou para cá. No mais, que era em paralelo, eu fazia todos ao mesmo tempo. Aqui não. Aqui eu posso seguir uma ou mais de uma, sem problema nenhum. Então eu faço lá, posso fazer aquele e esse, chego aqui, avalio e posso fechar. Ou então, faço esse, ou só faço esse, ou só faço esse. Tá? Então ele é um E e um OU. Ele trabalha da mesma forma. Na verdade, é uma junção entre os dois. Entende? Então aqui, ó. Identificar documentação necessária. Negativa civil, analisar não, né? Anexar negativa civil. Chega lá. Ah, eu quero fazer essa parte mais negativa criminal. Ah, eu preciso das duas para finalizar a validade do documento. Ótimo. Ah, não, eu quero as três. Tá, mas se eu precisava das três, então seria bom colocar um em paralelo, né? Ah, mas se é válido só com essa, ou só com essa, ou só com essa, então eu poderia colocar um exclusivo. Mas eu posso entregar ou essa, ou essa, ou essa, ou todas, ou só essa, ou essa, ou essa, ou essa, e vou analisar lá e fazer a validação. Então vai de como vocês vão modelar o processo de vocês, né? Então, pessoal, deixa eu ver se tem mais uma coisa. Então, não. Então, aqui já fecha sobre os nossos gateways, isso mesmo. Depois já vai para os nossos objetos de conexão, que é o próximo vídeo, tá? Então, só alguns pontinhos importantes para nós finalizarmos, que deu uma cansada, né? Ficou comprido esse vídeo, mas tudo bem. Então, vamos lá. Primeiro, diferente dos diamantes dos tradicionais fluxogramas que nós tínhamos lá, os gateways em BPMN não são apenas pontos de divisão binária, como a gente tinha decisões. É possível ter outros pontos, como a gente falou. Nossos gateways podem ser exclusivos, paralelos ou com E e o OU, né? E olha lá, ó, outro ponto. Nos gateways exclusivos e inclusivo, onde há um fluxo direcionado com base em uma condição, a informação a ser validada para identificar que o fluxo gateway deve ser definido. Já deve ter sido obtida anteriormente no processo. Então é quando eu tenho exclusivo ou inclusivo, tá? Então isso aqui tem que avaliar, certo? E por fim, embora a anotação não coloque isso em uma regra obrigatória, é sempre uma boa prática descrever nos conectores de sequência que saem destes gateways com decisão, que o valor resultante da condição deve ser verdadeiro para que o fluxo siga por aquele caminho, certo? Isso deixará que o diagrama mais claro para a leitura dos que venham a consultar futuramente. Então, meus queridos, aí a gente fechou todos os nossos pontos, né?